Sou egresso aqui da faculdade, sou tutor do S7 e no S8. Aí dou aula no discussão de abordagem para vocês no próximo semestre. Professor Gregório, me agradecer por falar um pouco de antibiótico para vocês. Antibiótico é um anticrítico. É um tema assim que eu gosto. É um tema importante do dia a dia, mas é uma baita missão porque em uma aula a gente vai ter que falar um bocado de coisa. Eu preciso um pouco do que vocês já têm de conhecimento prévio para exercitar. Para o roteiro da aula, basicamente a gente vai falar um pouco dos conceitos iniciais sobre por que a gente está discutindo antibiótico, falar para o KPD que a Kaline falou de auditoria, falar um pouco de quais são as etapas para você escolher um antibiótico, discutir um pouquinho de micro-organismos, antibióticos, vai entrar em alguns casos clínicos para deixar as coisas um pouco mais práticas, tentar deixar um pouco mais palpável para vocês, tá bom? Inicialmente a gente vê a relevância do tema antibiótico, que é um tema que todo médico deve saber, principalmente se você for trabalhar em UTI, em enfermaria, em emergência. É um tema muito ligado ao paciente hospitalar, mas também é um tema ligado para pessoas que vão lidar com o ambulatório, mesmo que você faça cirurgia, se os pacientes são infectados, a questão é sobre antibiótico, qualquer outra área. Tem essa estatística que 70% dos doentes críticos recebem antibiótico em algum momento do internamento, tá bom? E o uso do antibiótico de forma inadequada é bem associado a desfecho desfavorável, que é isso, como é a mortalidade. Então, tem um paciente infectado com fator de risco modificável para a evolução desfavorável, que é justamente o uso inadequado de antibiótico, por isso que a gente está aqui para discutir. E essas três palavrinhas são o que há de mais moderno em relação ao antibiótico. Então, esse antibiótico adequado, apropriado e utilizado. O que é um antibiótico adequado? O antibiótico adequado é um antibiótico que seja iniciado e que ele tenha ação naquele sítio de infecção. Não adianta nada eu escolher um antibiótico que ele é excelente, quanto o estafilococo, mas ele não consegue atingir concentração tecidual para aquela infecção. Então, eu tenho que sempre pensar, o antibiótico adequado. A outra característica é ser apropriado. O antibiótico apropriado eu estou com antibiótico com espectro de ação efetivo para o germe esperado, o antibiótico está na dose correta e no intervalo de tempo correto. O que é que eu sempre digo? O exemplo clássico daqui é, por exemplo, pipitase. Pipitase ele pode ser de 6 em 6 ou de 8 em 8. Quando eu utilizo de 8 em 8, eu perco a ação contra pseudomonas. Geralmente, quando você está usando pipitase, você quer cobrir pseudomonas, então não tem sentido você prescrever de 8 em 8, que você vai perder eficácia, a não ser que precise de correção de clearance, que é outro cenário. Outro exemplo aqui de inapropriado é o próprio peptase. Paciente com peso maior de 120 kg, a dose aumentada, tem que lembrar de fazer. E a dose otimizada é utilizar conceitos de PKPD, ou seja, farmacocinética, farmacodinâmica, para na hora da infusão eu infundir adequadamente para o paciente. Se eu preciso de infusão estendida, se eu preciso de infusão concentrada e rápida, isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Em relação à terapia inadequada, que a gente falou, que tem um desfecho negativo. Como é que pode ser uma terapia inadequada? Uso tardio. Isso pode ser sepsis. Eu acho que é sepsis. Eu não começo o antibiótico na primeira hora, eu estou levando o paciente a ter uma maior mortalidade, desfecho inadequado. Outra questão é a flora local não conhecida. É aqui eu vou prestar o papel da CCH no meu hospital. Por quê? Paciente com internado na UTI, entubado, ventilação mecânica, uma complicação hepática. Se minha unidade tem praticamente todos os pacientes resistentes a cefepime e pipitase, se a CCH não me informa, eu prescrevo cefepime e pipitase, sendo que vai ser inefetivo, porque a flora do meu hospital já mostra que os pacientes são resistentes, então eu tenho que dar preferência a outros que não antibióticos. Então a flora é importante, aí você precisa ter uma CCH atuante. Conceitos de PKPD não valorizados, que também vai discutir mais na frente. Desescalonamento. Comecei antibiótico, eu sei qual o foco. A infecção de corrente sanguínea. Comecei com a gram negativo e gram positivo. Veio o resultado da cultura, veio um germe gram positivo. Manter a cobertura para gram negativo para esse paciente é inadequado. Eu vou fazer a seleção de bactérias resistentes a ele, consequentemente meu paciente mais na frente vai pegar uma infecção mais resistente. Tenho que manter a cobertura para gram positivo, mas aí eu tenho que olhar para a cultura, o espectro adequado? Não é, preciso ampliar, vou ampliar dentro dos gram positivos. Não,
antibiótico que está é vancomicina, o paciente é sensível a vanco, for considerado anticavanco, a não ser que ele seja sensível a um germe, a um antibiótico menos extenso que a vancomicina, por exemplo, a oxacilina, que eu deveria reduzir, porque, de novo, utilizar um espectro inadequado, vou reduzir pressão de seleção, né? Porque se eu estou usando um peptase, por exemplo, eu estou matando todas as bactérias do indivíduo que são sensíveis ao peptase, tanto a que está causando a infecção, como as que estão colonizando. Se eu não tenho mais aquelas bactérias sensíveis ao peptase colonizando o paciente, eu estou deixando espaço para bactérias mais resistentes proliferarem e causar a próxima infecção do paciente. Então, sempre pense em pressão de seleção. Prescrição subbiótica. Esqueci de fazer dose de ataque de polo, esqueci de fazer dose de ataque de vanco. Isso aqui eu estou pecando, tá bom? Eu também. E o espectro. Se eu utilizo um espectro muito amplo, por exemplo, no meu comentário, eu vou poder pseudomonas sem indicação. Eu estou usando um antibiótico que eu preciso, fazendo pressão que eu não preciso, terapia inadequada. Como também o espectro amplo pode ser adequado. Ao contrário, uma pneumonia com risco de pseudomonas, eu tenho que lembrar no meu espectro de utilizar. Então, essas características, sempre que você for avaliar um paciente com infecção, a gente tem que ficar cogitando e vendo. Meu tratamento está adequado, eu preciso manter o tratamento, eu consigo suspender o antibiótico, eu consigo usar um antibiótico menos potente, ou seja, com espectro menor. Isso é o que a gente faz diariamente. Um dos principais fatores de risco de terapia inadequada é germe multiresistente. Existe uma tabela. A referência aqui eu deixei para ficar o livro da USP de abordagens práticas, tá? E ele traz essa tabela dos principais fatores de risco para germe multiresistente. Sempre que eu tenho um paciente internado por mais de 5 dias, eu tenho que pensar em germe multiresistente. Ou seja, se eu pensar em gram positivo, eu tenho que pensar em MRSA. Se eu estou pensando em gram negativo, eu tenho que lembrar do pseudomonas desse paciente. Internação a menos de 90 dias também é um fator de risco, apesar do IDSA ter tirado isso no último guideline, mas o livro ainda manteve, então eu botei aí. Mas ele coloca não mais 90 dias, ele coloca 30 dias o guideline americano de infecção relacionada à saúde. Se o paciente já tem um germe multiresistente conhecido, por exemplo, é um paciente que tem infecção urinária de reversão. Toda vez que ele infecta com KPC, você acha que um antibiótico, um espectro de ação diferente para a cobertura de KPC vai funcionar? Não vai. Então sempre vamos ver o histórico do paciente, tá bom? E hemodiálise nos últimos 30 dias eles colocam também o DSA, reduzindo um pouco essa importância. Imunossupressão aqui a gente tem que lembrar principalmente do neutropênico, que o neutropênico, mesmo vindo de comunidade, tem uma especificação de pseudomonas. Aí no tratamento eu tenho que abordar o tratamento de pseudomonas. Doença de base é uma pneumonia comunitária, não precisa cobrir pseudomonas, mas a doença de base é outra doença pulmonar estrutural. Indicação de cobrir pseudomonas, vocês vão ver que alguns germes a gente vai repetir bastante porque é o dia a dia do antibiótico no paciente internado. Antibiótico prévio fica fácil, se eu usei meropenem, pressão de seleção em cima de bactéria resistência à meropenem. A próxima infecção dificilmente, no curto período, vai ser sensível à meropenem, então eu tenho que usar algo além do meropenem. A flora local, a gente comentou anteriormente, dispositivos. Se eu tenho um paciente com acesso hemodiálise, paciente que tem uma acesso central, paciente que tem um tubo, ele tem uma quebra da barreira anatômica de proteção e acaba fazendo infecção também com germe multiresistente, muitas vezes associada ao hospital também. Indo um pouquinho para antibiótico, um dos grandes desafios é os estudos sobre antibióticos, ou seja, o que eu sei de farmacodinâmica, farmacocinética, eu faço em pacientes sadios, ou não graves, não críticos. Mas a fisiologia do paciente crítico é diferente, então como esse antibiótico se comporta, essa é uma grande dúvida. E quando a gente vai ver a farmacodinâmica do paciente crítico, a gente passa, por exemplo, absorção. Paciente grave, mal perfundido, inicialmente ele tem uma baixa absorção. Se ele tem uma baixa absorção, fazer antibiótico oral, mesmo que seja um antibiótico de ótima biodisponibilidade, tipo fluconazol, quinolona, é uma boa escolha no paciente instável, tá certo? Como também eu posso utilizar isso, por exemplo, o tratamento de clostridio com vancoral. Não quero que ele absorva internação local. A vancoral tem péssima biodisponibilidade, então é uma boa opção oral. Em relação ao conceito de distribuição, tem que ver a solubilidade, porque tem que saber se é hidrofílico ou lipofílico. Os antibióticos
Hidrofílicos, por exemplo, beta-lactâmicos, glicosídeos. Essa característica permite que o fármaco não se deposite nos tecidos, porque no hidrofílico ele fica ali no plasma, deposita um pouco nos tecidos. Já o lipofílico ele deposita no tecido lipídico, deposita em células. E no doente crítico, Ricardo? No doente crítico, muitas vezes, uma das principais causas de indicação do UTI é sepsis. Como vocês viram, disfunção violenta. Joga muito volume para o paciente faz edema. Edema tecidual, o volume de distribuição da droga hidrofílica aumenta, já que ele é para ficar relacionado ao líquido, o tecido não está demasiado, passa a perder, aumenta o volume de distribuição. Então, o pico plasmático do fármaco reduz porque ele se deposita no tecido. Então, o fármaco vai fazer um pico menor. Se o fármaco é dependente de pico, isso pode ser um problema. Em contrapartida, eu só faço clearance, ou seja, eu só degrado o antibiótico que está no plasma. Então, o clearance daquele fármaco reduz, a gente tende a hemostasia. Então, à medida que o nível plasmático reduz, o compartimento tecidual que estava com o antibiótico começa a jogar o antibiótico também no plasma. O que é que ele quer dizer com isso? O fármaco hidrofílico, que aumenta o volume de distribuição, o paciente é demasiado, consequentemente o antibiótico vai ter menos pico, mas tende a ter um platô um pouquinho maior. Ligação a proteínas plasmáticas, a principal é a albumina. O antibiótico ligado à albumina, no paciente crítico, a albumina está baixa, ele desnutre, a gente faz a cura, diminui a produção de albumina, então tem uma fração livre maior. Se eu tenho uma fração livre maior, inicialmente eu tenho uma maior ação do fármaco, porém eu tenho mais fármaco para ser degradado, então o clearance também desse fármaco como vai se comportar. Concentração tecidual é uma coisa fundamental. Por exemplo, daptomicina, excelente fármaco para cobertura para gram positivo. Problema, é inativada com surfactante. Tem uma pneumonia, tem uma cultura, é sensível a um estáfilo sensível à daptomicina, não deve utilizar a daptomicina, porque eu não vou estar nível sério completo, concentração tecidual adequada. Outro exemplo, nitrofurantoína usa muito para cistite, paciente ambulatorial, porém ela não tem nível de concentração tecidual renal adequada. Se eu acho que uma pielonefrite, se eu acho que uma sepse urinária, que pode ter um comprometimento renal alto, eu não devo utilizar nitrofurantoína, porque concentração inadequada. Que negócio? Antibiótico adequado, apropriado, utilizado. Você sempre tem que ver a concentração tecidual. Outro exemplo é pseudomonas causando insuficiência cerebral. Pipitase não penetra a barriga. Então não é uma opção. Mesmo que não tiver o grau ideal, sensível à pipitase, não é uma opção. Então você tem que conhecer à medida que o tempo passa essas características dos fármacos para saber o que você vai fazer. Metabolização aqui está diferente porque o paciente pode ter uma pitopatia, ter uma dificuldade de metabolizar o fármaco, ter uma disfunção renal, então a eliminação está comprometida. Isso tudo a gente não consegue estudar porque o fármaco simplesmente não está estado na população crítica, é difícil você fazer esse tipo de estudo. Então, um pouco da farmacodinâmica é se tem disfunção renal, disfunção hepática, como é que vai se comportar esse fármaco? Claro, os antibióticos necessitam corrigir a dose de função renal, tá certo? Excitação volêmica agressiva, que a gente comentou, vai aumentar a quantidade de líquido do paciente, fármacos hidrofílicos vão aumentar para sofrer com o aumento do volume de distribuição. A questão de comorbidade é excessimótico, neurônico, por exemplo, da albumina reduzida que a gente já falou. Então, todas essas alterações da fisiologia do paciente crítico você deve levar em consideração também na hora de decidir os antibióticos e na hora de interpretar o cenário, a situação que você está. E aqui, essa questão que a gente começou basicamente, se eu faço oral, o trato gastrointestinal absorve, subdose, extravasamento capilar, o paciente está toda demasiado, está usando fármaco hidrofílico, está aumentando o volume de distribuição, risco de subdose. De novo, o paciente está hipoperfundido. Poxa, o paciente está com crédito cardíaco baixo, então o antibiótico não está conseguindo às vezes chegar no tecido, então isso também deve ser levado em consideração. A disfunção hepática, ela está dos dois lados, porque ela pode alterar o metabolismo e fazer superdosagem, como pode fazer subdosagem pela questão da queda da albumina. A disfunção renal aumenta o efeito do fármaco, então risco maior do paciente ter eventos para efeitos, né? E o débito cardíaco, se o débito cardíaco está alto, está chegando muito antibiótico ali no fluxo renal, consequentemente, eu tenho um clearance maior.
Já no paciente que tem um débito cardíaco reduzido, esse fármaco tem que acumular um pouco no corpo, porque quem é que elimina a maioria dos fármacos? Se não está chegando o fármaco ali no rim, como é que ele vai eliminar? Então tem que ter esse racional. E cada assistência toda você faz diariamente, realmente você tende a entender a dificuldade e interpretar justamente os ajustes. Não fazer oral no paciente instável, antibiótico, considerar fazer doses de ataque dos fármacos que precisam de dose de ataque, principalmente fármacos hidrofílicos no paciente demasiado. Paciente com disfunção renal, lembrar de utilizar a dose, tá? Não existe ajuste de dose para hepatopato em geral, mas renal, a maioria dos fármacos precisa. E aqui, mais uma vez, para ter o efeito farmacológico desejado, tem que administrar o fármaco correto, ser absorvido, metabolizado, o fármaco tem que chegar no tecido em nível adequado para tratar. Como a gente falou anteriormente, a atomicina não trata pneumonia, bitfurantona não trata pielonefrite, a gente tem que lembrar disso. E aqui é uma pressão otimizada, que é o conceito do PK/PD. O que é isso? Quando eu administro um fármaco, eu preciso que o antibiótico supere o MIC. A concentração indutória mínima, a partir daquele nível sérico, tecidual, sérico, paciente mesmo, as bactérias não vão proliferar, ou seja, eu vou conseguir tratar a infecção. Quando eu administro, a concentração vai aumentando, atinge um pico e desce. Isso é o que ocorre normal. Mas eu posso administrar de uma forma diferente. Eu posso administrar e atingir um pico menor, mas com mais tempo acima do MIC. Essa diferença é importante na hora de decidir como você vai infundir o fármaco, porque existem fármacos que são pico dependentes, ou seja, eu preciso ter um pico acima do nível da MIC alto. Quanto maior, melhor, mais efetivo vai ser o fármaco. Já outros fármacos não preciso ter um pico elevado, mas eu preciso ter um tempo sobre a área acima do MIC, acima do anterior, porque ele é mais efetivo. Quanto mais tempo esse fármaco vai ser administrado no paciente que é tempo dependente, mais chance de sucesso você tem, tá bom? Vamos lá. Falando um pouco de concentração dependente, o exemplo clássico é o minoglicosídeo aqui. Então, sempre que eu vou administrar minoglicosídeo, o ideal é que você, inclusive, concentre, não faça 3 vezes ao dia, você faz 1 vez ao dia. Tem menos para efeito, menos lesão renal, e eu acabo tendo um maior pico. O minoglicosídeo, se eu tenho um pico 8 a 10 vezes acima do MIC, mais chance de ser efetivo. Isso é o conceito de PK/PD. Se eu vou administrar o minoglicosídeo de novo, eu tenho que fazer isso. Ah, Ricardo, mas e o antibiótico de concentração dependente? Eu não estou olhando o pico. Eu quero que passe da MIC e fique muito tempo acima da MIC. Então, ao invés de infundir rápido, eu vou gotejar lento, ideal em torno de 3, 4 horas. Quem é que é mais tempo dependente? Vai estar lactando. Cefalosporina, penicilinas, carbapenems. Por isso, o ideal é infundir 3 a 4 horas, justamente aquela prescrição otimizada. Cada vez mais eu tento discutir esse tipo de administração no paciente grave. E olha, sobre a curva, ele é um híbrido. Ele precisa ter pico, mas ele precisa ter tempo acima do MIC. O exemplo clássico daqui é a vancomicina, tanto que você calcula a área sobre a curva da vancomicina quando você está utilizando o uso do fármaco. Outro exemplo de área sobre a curva aqui é a tigecyclina, a linezolida, são exemplos de fármacos que dependem da área sobre a curva. Tempo dependente, precisa estar lactando, e pico. A gente tem o macrolídeo, que é o minoglicosídeo, e tem a atomicina, que é o fluxo de rápido da atomicina também, tá? Esse é o conceito. Aqui, tentar entender de novo. Ricardo, vamos supor que o paciente tem um MIC intermediário. Tá aqui o MIC. Vou administrar. Se eu vou utilizar uma administração rápida, ele atingiu o pico, e assim, ele ficou esse tempo acima do MIC, mas atingiu um pico grande. Já se eu faço uma infusão estendida, não tem um grande pico, mas eu tenho muito tempo acima do MIC. Esse paciente aqui tende, a administração verde tem que ser melhor, se for beta-lactâmico, claro, né? Não tem sentido isso aqui para o minoglicosídeo. De novo, essa forma de administração é importante quando você vai decidir um antibiótico, como fazer. Mas vamos lá para a parte prática. Na realidade, isso aqui está na UTI, mas não é na UTI, né? Toda vez que
eu for decidir antibiótico, basicamente eu tenho que responder essas perguntas. A infecção realmente, a pneumonia não tem sentido fazer antibiótico. Mas se é uma infecção, eu tenho que ver qual é o foco, porque à medida do foco eu vou ter que decidir um antibiótico que seja efetivo para os germes que causam aquela infecção e antibióticos que penetram adequadamente naquele tecido. Os germes esperados a gente falou, flora local, aqui é importante quando o paciente tem comorbidade, principalmente aqui do DPOC, o bronquiectásico, e a flora local é importante essencialmente informar de novo. Se você lida com infecção hospitalar, o papo da CCL é importante, normalmente você tem que dizer o relatório de como é que estão os germes, para você conseguir ter uma prescrição otimizada. Sempre essa questão, preciso de terapia combinada, quando basicamente, se eu estou utilizando um antibiótico que não contempla o espectro adequado para aquela infecção, por exemplo, a pneumonia interna, essa infecção é ótima, mas é tratativo, não tem que combinar. Chove no neutropênico sem foco, a cobertura é dupla, para gram negativo e gram positivo. A minha instituição tem incidência alta de germes multiresistentes, como a Karen botou lá no protocolo 7, isso aqui que eu estava falando. Se a minha instituição tem muita infecção com germe multiresistente, a terapia é combinada. Por exemplo, todas as pneumonias aqui são resistentes à cefepime em geral e à tapipitase. O paciente é carbapenêmico, só que como você tem incidência grande de germe multiresistente, então usa carbapenêmico combinado com álcool, ou que não inclusive, tá bom? E também quando você vai tratar uma infecção já resistente a carbapenêmico, pré-negativo, a terapia inicial é dupla, inclusive de polibem, para ter um resultado cultural justo. Iniciar atividade de forma rápida e otimizada, o PKPD, que é justamente isso. Se é uma sepse, eu faço a dose inicial de beta-lactâmico até rápido, mas todas as outras doses têm que ser infusão estendida, inclusive uma vez ao dia, rápido, a atomicina rápido também. Ajuste conforme cultura, de novo, fundamental. Se eu estou usando um fármaco que não cobre a bactéria, eu vou ter que ajustar para poder ser efetivo. Se eu utilizando um fármaco que cobre, porém eu não preciso usar aquele espectro todo, eu consigo regredir, lembro de regredir, faz parte da boa prática do antibiótico, tentar não fazer pressão assim muito grande. E qual o tempo de antibiótico? Cada vez mais está tentando enxugar o tempo de antibióticos. Poucas indicações você usa semanas, né? Estomelite, endocardite são 4 a 6 semanas, mas todas as outras infecções, em geral, são 7 a 14 dias. Cada vez mais estão empurrando para 7 dias, tá bom? O tratamento. Mesmo, o paciente fez um choque séptico, cara. Ele está bem no 7º dia, tá? Pode suspender o antibiótico. Essa é a recomendação. E a questão do tempo, na professora Wagner Santos, essa tabelinha que a gente discutiu. Se a sepse definida ou provável, eu quero saber, antibiótico na primeira hora, não está estranho, mas é uma sepse possível. Exemplo, aquele paciente que tem uma disfunção, eu tenho uma história clássica de infecção, eu não consigo dar um diagnóstico claro de um AVC, de um tempo para ele. Então, a disfunção eu não sei o que ele tem. Se ele tem choque, ele dá antibiótico na primeira hora. Se ele não tem, então 3 horinhas ali para investigar e definir se eu vou começar um antibiótico ou não. Essa tabela aqui ajuda bastante quando você vai decidir o tratamento da sepse. As etapas que a gente estava falando, falar um pouquinho de germes. Quando a gente fala em gram positivo, geralmente eu estou falando em hospital, infecção de devices, hospital e domicílio, infecções de pastas moles, celulite, zipela, pneumonias. Estou falando de pneumonia hospitalar também, mas aí depende da flora local, porque pneumonia hospitalar geralmente é gram negativo, depois gram positivo, mas tem um hospital que praticamente não tem gram positivo, ou que já tem incidência maior, você tem que ter CCC. E biliar, lembrança do enterococo. Sempre que eu estou pensando em cobrir gram positivo, eu tenho algumas opções. É o gram positivo de comunidade e a estafa que eu quero cobrir, a melhor droga seria a lioxacilina. Uma outra opção, se o clindamicina pega bem também, o estafa, e a ceftriaxona também pega bem o estrepto, acaba sendo um esquema bom quando eu penso em infecções por gram positivo da comunidade. Já o hospitalar, eu tenho que cobrir o MRSA, ou seja, estafa resistente à penicilina. Não adianta usar alça, não adianta usar clínica, eu tenho que usar outro grupo de antibióticos. Os glicopeptídeos, o ancoiteico, daptomicina e linezolida. É isso que a gente utiliza para cobrir germes gram positivos com aquela ressalva.
daptomicina não serve para a pneumonia, porque ela é inativada pelo surfactante, e a linezolida ela não atinge adequadamente uma concentração tecidual no endocárdio, então ela não é uma opção para endocardite. Já para a pneumonia, a linezolida funciona bem, a VAM funciona para ambos. Infecções por gram-negativos, os gram-negativos são os principais problemas de infecção hospitalar, a maioria são por gram-negativo. Eles causam placa, causam problemas para infecção do trato intestinal, urinário, infecção de vasos. Quando eu estou querendo cobrir gram-negativo, de comunidade, geralmente eu estou pensando em ceftriaxona, cipro, ampicilina subactam, óleo interno, ou seja, eu já estou pensando em germe multiresistente, ou eu quero cobrir pseudomonas. A escolha inicial entre cefepime e pipetazo. Lembrar que ceftriaxona não pega pseudomonas, é risco de pseudomonas não ter sido fazer. Se eu quero cobrir algo resistente a cefepime ou pipetazo, a escolha seguinte é carbapenem, meropenem, imipenem e ertapenem. Lembrando que o ertapenem não pega pseudomonas. Se a sua hipótese é de pseudomonas, mesmo que seja carbapenem, não tem sentido usar ertapenem. Resistente a carbapenem, a gente vai para a terapia dupla, óleo e aminoglicosídeo, vendo o resultado da cultura, eu organizo para ficar só para usar os antibióticos, né? Ceftazidimab, ceftaroline, tazobactam. Existe uma certa pressão da indústria para a gente tentar iniciar isso um pouquinho mais cedo, a gente há uma certa linha que pensa a gente deixar um pouquinho aqui para resgate para fazer tratamento guiado de cultura, tá? Geralmente, baseado em culturas, é que a gente tem tentado usar ceftazidimab, tentando evitar cada vez mais o uso empírico. Porque se eu uso muito isso empírico, daqui a pouco continua sendo, acaba sendo o mesmo problema, às vezes, do pipetazo, dos carbapenêmicos, do que é negativo resistente a eles. Tá bom? Fungo eu sempre tenho que pensar quando eu tenho infecção gingival, infecção do trato gastrointestinal, principalmente quando eu tenho perfuração alta. De estômago, do adeno, cirurgia que infecta, que faz fístula, tem que lembrar precoce de cobrir fungo, se o paciente está em NPT, outro fator de risco para fungo. Infecção do trato geniturinário também, mas lembrando que se é associada à sonda, eu tenho uma levedura, uma cândida, eu tenho que trocar a sonda e repetir o exame para confirmar. Minhas opções aqui no fluconazol e equinocandina, preferência para sepsis é equinocandina. Para sepsis eu vou tratar com equinocandina. Uma observação, ela não tem penetração adequada no trato geniturinário, então se for uma candidúria eu vou tratar, a opção tem que ser fluconazol, tá bom? E dependendo da candida, né, a candida glabrata, ela é intrinsecamente resistente ao fluconazol, aí eu vou ter que dar antes. Infecções bacterianas comunitárias, de novo, sempre tem que ver qual o tecido, para ver se eu vou usar o antibiótico que penetra qual o gene. Por exemplo, se eu estou diante de infecção do sistema nervoso central e a meningite, a gente vai pensar em quê? O que é que causa meningite? Meningococo, pneumococo, né? Nófilos, extremidade listéria. Então, tem que cobrir algo que cubra isso. Geralmente, você vai cobrir, por exemplo, ceftriaxona. O americano tem muita resistência de estreptococo a ceftriaxonas, penicilina, ceftriaxona, por isso eles utilizam o VAM também, né? Mas aqui o esquema de escolha ceftriaxona, dose dobrada no sistema nervoso central. Se o sistema nervoso central é um abscesso cerebral, a minha hipótese é o quê? Pneumococo, anaeróbico e gram-negativo. Consequentemente, eu consigo cobrir o ceftriaxona, pneumococo, gram-negativo, mas o anaeróbico não, eu vou ter que usar terapia combinada, eu tenho que usar um fármaco que penetre dentro do azul. Tá certo? Infecção cardiovascular endocardite. Eu tenho que cobrir estáfilo, estrepto e enterococo. Vai entrar óxido, ampicilina subactam e você considera colocando no glicosídeo, esse é o padrão de endocardite. Pneumonia. Tenho que cobrir pneumococo, gram-negativo e ativo. No esquema de pneumonia respiratória, cada vez mais a gente está prescrevendo menos pneumonia respiratória, aí fica ceftriaxona e macrolídeo como opção se não tiver risco para pseudomonas. Trato gastrointestinal, tem que usar antibióticos que cubram o quê? Gram-negativo e anaeróbico, basicamente. Cuidado com o via biliar, que aí eu tenho que lembrar do enterococo. Cuidado se não tem risco para fungo também. TGU, basicamente gram-negativo. Infecções plasmólias gram-positivo, estáfilo, estrepto.
A artrite infecciosa tem a gonocócica, que é o meningococco, infeccionação, a não gonocócica, que é geralmente estreptococo, alguns gram-negativos, tá? Aí outra dica aqui de tecido também, por exemplo, se é pós-exposição, então cobrir pseudomonas, não é bom para osso computado, aí a escolha é cefepina. Nosocomial, infecções hospitalares, pneumonia, comandado gram-negativo e eventualmente gram-positivo, TGU, gram-negativo e eventualmente cândida. Infecção de corrente sanguínea, muito gram-positivo, cândida e gram-negativo também. No abdômen a gente já conversou um pouco sobre o gram-negativo e anaeróbico, mas aqui na nosocomial, o paciente geralmente tem multiresistência, tem pseudomonas, bactérias produtoras de SBL. Lembrar do clostridiose, que mudou de nome, né, que eu vou tratar com metronidazole, infecção ferido-operatória abdominal, gram-positivo e gram-negativo, infecção do sistema nervoso central, gram-positivo e gram-negativo, cobrindo pseudomonas. A gente vai ver um pouquinho alguns casos para tentar deixar isso um pouco mais fluido para vocês. Então, o que é que eu tenho falado tanto? A gente tem falado quando vai cobrir gram-positivo no hospital, o MRSA já se preocupa com VRE, né, que é enterococo resistente a fungo. Mas aí você sobe na cultura, fungo aqui é cândida, esqueça infecção hospitalar por histoplasma, aspergilose é muito comum, né, não sei se é transplantado. Enterobacteriaceae aqui comandado pela Klebsiella, esses rapazes aqui são 3 gram-negativos não fermentadores, pseudomonas, acimentos, centrofomonas. O acimento é resistente intrinsecamente a vários antibióticos. Geralmente a opção para ele é psilina subactana, não pela psilina, mas pelo subactano, carbapenêmico, poliamiloglicosídeo, estreptofomonas ou leve, bactril ou leve. São várias coisas assim que vocês vão notando, mas sempre se repete muito. Você tem que saber como vai tratar grana positiva, grana negativa, para ser cobrir pseudomonas, ou cobrir fungo. Isso tem que entrar na cabeça de vocês, quando a gente vai discutir um pouquinho. Vamos aqui para alguns casos, para ver se fica um pouco mais fácil. Um paciente, um adulto, com febre, há 3 dias com tosse. Começou a ter dispneia, tem um leuco elevado, neutrofilo e PCR elevado. Raio-X com consolidação do lobo inferior direito. Tem DPOC, eles acebam frequente, mais de 2 vezes no ano. E foi decidido internar ele como DPOC exacerbado por pneumonia ou pneumonia comunitária. A gente tem essas perguntinhas aqui. Eu tenho um paciente com infecção, vai ganhar antibiótico, né? Qual foco? Não. Então, qual o gene esperado geralmente com pneumonia? Pneumococo. Então, eu vou cobrir pneumococo, gram-negativo e ativo. Excelente. Qual a flora esperada desse paciente que tem DPOC com exacerbação frequente? Tem algum gene que me preocupa? Pseudomonas. Então, eu vou ter que usar um antibiótico para cobrir pneumococo, gram-negativo, incluindo pseudomonas, então eu vou cobrir ativo. Né? Para essa terapia combinada, aqui eu vou precisar porque aliás, depende da escolha. Se usasse quinolona isolada não precisaria, mas se eu for usar beta-lactano, o Willa sugere que todo paciente séptico, a preferência é por beta-lactano. Né? Então se eu usar beta-lactano, eu vou cobrir essa terapia combinada, porque eu não tenho como cobrir só com beta-lactano. Se eu usar quinolona respiratório não, vai dar certo, eu conseguiria cobrir tudo. Qual o tempo de antibiótico vocês vão fazer para esse paciente? 7 dias. Se não tiver 7 dias, tiver bem, suspender, não tem por que ficar mais. Eu tenho que ajustar conforme a cultura, lembrando que a cultura na pneumonia é uma cultura muito baixa. Né? Escolhemos pipetácio, lembrar da azitromicina, não esquecer de cobrir ativo. De novo, porque aqui entra o pipetácio, na flora não tinha que cobrir pseudomonas. Vamos ver esse outro paciente. O paciente estava na UTI, então, o primeiro pior é a lobectomia por câncer de pulmão. O dreno do tórax do paciente está bem, baixo débito. Agora ele está muito incomodado, com dor, respiração curtinha ali, taquipneico, porque quando ele inspira dói muito, o pleurite fica incomodado do dreno. No primeiro pior ele teve febre, não tem tosse, PCR subiu de 1 para 3, referência 0,3, não tem leucocitose. Raio-X tem uma hipotransparência discreta na base esquerda com pensamento do arco costal. O paciente é obeso. Infecção presente. Vamos lá para o primeiro bloco de vocês. Primeiro dia, febre no primeiro PO, que é que chega na aula. Infecção.
pode ser rinite. Esse paciente é obeso, então ele é obeso, está com dor sem expandir muito o pulmão. O que é que ele pode fazer? Tá vendo? Ele tem um hígado base esquerda e está pensando numa questão, o que é que ele tem? Precisa de antibiótico? Então você tem que lembrar, não é porque está com febre, ele vai ganhar antibiótico, esse paciente não ganha nada, tá bom? Aqui é só uma tomactasia, não fazer nada. Fazer nada não interessa, né? Andar, ambular, RPPI, não precisa da fisioterapia, tá bom? Mas entender esse paciente não precisa de antibiótico. E esse outro? Febre, troça 2 dias, taquipneico, sonolento, leuco-PC elevado, consolidação na base à direita e tem Parkinson. Infecção? Qual foco? Foco pulmonar. Então eu tenho que tratar uma pneumonia que eu vou internar. Qual germe esperado? Uma pneumonia pneumococo, gram-negativo e ativo. Tem alguma coisa da flora especial para esse paciente? Tem risco para pseudomonas? Olha, pela história clínica, tem algum fator de risco para pseudomonas, para MRSA, alguma coisa fodida? Não tem risco para nada. Então é uma pneumonia usual, né? Para essa terapia combinada, se for usar beta-lactâmico, sempre tem que cobrir ativo, tá bom? Só se usar quinolona isolada. Qual o tempo aqui eu vou tratar esse voo? Vou usar 7 dias provavelmente, tá bom? Ajuste conforme a cultura. Se identificar alguma coisa na cultura, vai ajustando. Então, antibiótico sempre é a mesma coisa. Melhorar a clínica, passar para antibiótico oral. Outra coisa do desescalonamento, por exemplo. Esse paciente aí com 3 dias, ele está ótimo. Sem febre, pneu, estado geral bom. Leuco-PCR baixando. Ambiente sem dispneia. O paciente para você tentar deshospitalizar. Não preciso fazer os 7 dias aqui se eu tenho um equivalente. Ele vai com antibiótico oral, vai com azitra oral que tem. Eu não tenho ceftriaxona oral. Mas eu poderia fazer intramuscular, se ele tiver acesso, ou fazer cefroxima, né? Cefroxima, cefalosporina também. Ou usar amoxicilina clavulanato, era uma opção para ele ir para casa, tá bom? Então lembrar que não é porque ele internou, começou com antibiótico venoso, então como converter? O paciente está bem, eu tenho que dar a chance dele ir para casa, né? Ficar menos tempo internado, menos tempo colonizado, rodar o leito para o hospital, tudo. Aqui outro paciente. Paciente com dor no facilite esquerdo há mais de 6 horas, não tem estabilidade hemodinâmica, leucocitose, PCN elevado, terceiro de verticulite, abscesso menor que 4 centímetros. Infecção? Então não vai ter antibiótico esse paciente, vai ter que tratar com o que esse jovem? Eu tenho que cobrir, estou usando um esquema de antibiótico que cubra gram negativo, preciso cobrir gram positivo? Não, né? É um gram negativo da comunidade. Aqui entram bactérias, né? Klebsiella, Coli. Preciso descobrir o que mais? Anaeróbio. A minha flora, eu tenho alguma coisa aí da flora que me diz que pensar em Germutieri, alguma coisa diferente? Não, né? Precisa terapia combinada? Precisa, dificilmente eu vou conseguir cobrir anaeróbio gram negativo sem terapia combinada, a não ser que eu faça antibiótico. Qual o tempo de antibiótico? Provavelmente 7 dias vai só cuidado. Se ele tem um abscesso menor de 4 centímetros, o ideal antes de suspender é ter um controle tomográfico. Mas, de novo, tentar usar o menor tempo possível o antibiótico. 7 dias, nova toma. Não tem mais abscesso? Tá lá, o abscesso 4 centímetros. Não tem antibiótico drenar o abscesso. Cuidado no foco. Tá bom? Aqui, como era menor que 4 centímetros, você tinha a opção de não mexer, né? Se fosse um foco mais de 4 centímetros, tá acesso, teria que ter drenado de fora. O paciente anterior estava usando ceftriaxona e metronidazol. No 6º dia, começou com quadro de tosse, ele vinha bem, até o 6º dia, ou seja, não estava mais com dor, estado geral bom, afebril, leuco-PCR baixando. No 6º dia dessa antibiótico-terapia, ele começou com quadro de tosse produtivo e febre. Pela PCR, fiz um raio-x com consolidação do lobo inferior direito. Tem infecção? Qual a flora? Desculpa, qual é o foco? Pulmão. O que é que eu tenho que tratar aí? É uma pneumonia hospitalar ou não? Pneumonia hospitalar, geralmente eu tenho que tratar gram negativo,
que é que eu vou usar aí? Esse gram negativo pode ser um geralmente resistente. Tem mais 5 dias no hospital. Tem um, né? Pode ser um geralmente resistente. Tem um cobrir pseudomonas. Mais 5 dias no hospital, né? Eu poderia utilizar um antibiótico espectro semelhante ao da ceftriaxona, ou provavelmente esse paciente está fazendo uma pneumonia por um germe resistente à ceftriaxona. Porque as bactérias que a ceftriaxona mata, está matando tanto da diverticulite como as que estão colonizando o paciente. Então a infecção que está abrindo aqui é resistente à ceftriaxona. A cobertura inicial para qualquer infecção em geral hospitalar que precisa cobrir pseudomonas ou acefepina ou pipitazo. Então ele foi para pipitazo. Por quê? Porque eu vou estar cobrindo pseudomonas. Tá bom? E mantive a cobertura panaeróbica da diverticulite, porque se eu mudo o antibiótico, né, se eu tirar a ceftriaxona e metronidazol, eu faço só cefepina, eu deixei de cobrir na aeróbica, eu tenho que lembrar da diverticulite dele, né? Se ele vai com a cefepina, tem que manter o metronidazol. Então aqui, pipitazo. Outro caso, é um paciente com mieloma em hemodiálise. Ele faz hemodiálise por catéter, tá? Ele não tem fístula, ele está internado há mais de 5 dias. Febre e tosse. TC com consolidações e pequenos nódulos cavitários. Infecção, né? Aqui, infecção. Pneumonia, né? A pneumonia hospitalar, vou ter que cobrir o quê? Gram negativo. Essas pseudomonas. Então, a opção inicial é pipetazo ou cefepina. E aí, cefepina só vai para a diálise, né? Porque vai funcionar. Só que tem um detalhe. É uma pneumonia com risco para infecção por gram positivo, tá? Porque ele dialisa, ele tem catéter, ele tem nódulos cavitários suscetíveis de estáfilo. Vou ter que cobrir também gram positivo no pulmão. Qual é a opção aí? Fazer óxido? Vou fazer clínica? Vou fazer o quê? Aquele outro grupo não, né? Vamos ter... Posso usar o neosolírico? Posso usar adapto? Não. Porque adapto me ensina ela é inativada pelo surfactante. Os pacientes vão completar as vão. Tá bom? Lembrar que o banco não é aflatóxico, mas se ele está séptico para que a bactéria sim. Outro paciente. Leucemia mieloide aguda, quimioterapia, não usava antibiótico, está internado há mais de 5 dias. 300 neutrófilos, faz febre e chora. Não tem mais nada, esse paciente está séptico? Sim. Choca com neutropênico, tem que usar cobertura para quê? Gram negativo, incluindo pseudomonas, e tem que cobrir gram positivo de cara. Então ele ganha o que aqui? Pipetazo e branco. Mesma coisa, assim, os antibióticos vão se repetindo muito. Assim, quando você estuda antibióticos, você vê, são, não sei o número, mas são 50 antibióticos, mas na prática clínica, principalmente hospitalar, geralmente as coisas rodam em cima desse antibiótico. Pipetazo, cefepina, ceftriaxona, metronidazol, clenda, carbapenema, poliamica, não sabe muito disso. Então esses antibióticos vocês têm que ter na mão. Tá bom? E uma dica. Que já teve na época da residência, um colega foi chamada na enfermaria dermato com um paciente com febre, foi só de pirona. Não façam isso. Se for chamar na dermato com febre, tem que olhar os neutrófilos, porque neutropenia febriol é emergência. Não tem. Neutropenia aqui eu não consigo definir o foco, né? Você vai ter que examinar, soma de urina, imagem tórax. Muitas vezes o neutropênico, como ele não tem neutrófilo, ele não faz resposta inflamatória. Quando ele não faz resposta inflamatória, você às vezes não consegue identificar o foco com isso. Tá bom? Então, choque de neutropênico é indicação de cobrir pseudomonas e cobrir gram positivo de cara. Esse paciente com febre, lombalgia e desúria, sem comorbidades. Usou um duplo J, botou um duplo J, tinha nefroletivo, botou um duplo J há 10 dias, e agora chegou febre, desúria e lombalgia. Vocês vão conhecer o quê? Nefrite, então, tem infecção? Qual o foco? Qual é o que eu espero que tenha ali de infecção? Qual o tipo de gene? Perceba que eu nunca estou falando proteus, uma serrátil, assim, no começo não fala
diferença? Que tipo de germe eu tenho que cobrir? Para urinar, gram negativo. Saúde. Vou usar quanto tempo? Comprar essa tirada do shot provavelmente. A nefrite você às vezes considera para 14 dias também. Só que é transatório. Vou usar self-traction ou vou usar tapenem? Aqui. Por que, doutor? O duplo J, ele tem dispositivo. Se ele tem um dispositivo, ele tem risco de infecção por germe multiresistente. E no sistema urinário eu tenho que me preocupar com bactérias produtoras de SPL, que naturalmente são resistentes a cefalosporinas. E eu não devo usar pipitazo, por exemplo. Eu tenho que cobrir se eu uso beta-lactam com etapenil. Esse paciente, a pernefrite, não tem duplo J, etapenil. Se eu não tivesse duplo J, essa fração estava ótima. Ah, Ricardo, meu hospital, ele monitoriza todas as infecções urinárias relacionadas ao duplo J e menos de 5% são SPL. Nesse caso, daria para fazer self-traction, mas você teria que ter o dado da CCH, com baixa incidência de SPL, tá? No caso, febre lombalgia de Zura, esse paciente, né? Comecei a dar um antibiótico, aí veio um antibiograma, tá lá. A gente tinha começado a dar pneu para ele, aí veio sensível a ceftriaxona, resistente a ciclo, pipitazo sensível, tapenem sensível. Vou usar qual antibiótico? Lembra que a gente sempre tenta desescalonar. O que é aqui embaixo? Se é um SPL, o laboratório vem com sensibilidade muitas vezes in vitro a pipitazo, mas o Instituto Merino mostrou que os pacientes têm uma mortalidade usar pipitazo. Esse paciente tem que ser tratado com carbapenêmico ou antibiótico não beta-lactâmico, porque o principal mecanismo de resistência do uso gram-negativo são a produção de beta-lactamases. Aqui eu tenho um que é SPL. Sempre que, às vezes em prova, inclusive, dá lá cultura, é SPL positivo, carbapenêmico, tá bom? Ah, Ricardo, se tivesse com meropenem, daria para trocar por tapenem? Deve. Porque o etapenem não pega pseudomonas e o meronem pega. Se eu tenho infecção com E. coli, para que é que eu quero fazer com essa seleção em cima das pseudomonas resistentes a mero, né? Satisfação. Sim, porque tu tá guiado, não é SPL, tu tá na mão, tá bom? Aí teria que lembrar, controle de foco. Antibiótico nenhum consegue penetrar bem biofilme. Esse paciente tem que tirar o foco, chamar o outro para tirar o duplo J, tá bom? Então, o que me fez manteria o tapenem aqui seria a presença da SPL, tá bom? Aqui tem. Porque o antibiótico não vai conseguir, a bactéria prega e faz biofilme no duplo J. Se eu não tiver o duplo J, não tem tapenem, resolve. Se precisar, né? A gente dá X lá para tirar. Inferno. Pronto. Um paciente com febre de espinel sobre o seu histórico mitral. Ele tem bioprótese mitral há mais de 2 anos, PC relevado é com vegetação e cultura pendente. Eu estou pendente do quê? A principal causa de hidrocardite? Bacteriana, ok. É válvula nativa há mais de 2 anos, então não precisa cobrir germes para lá. Qual a principal causa? Staphylococcus. Ele superou vidas, né? Então eu tenho que usar um esquema que pega o estáfilo, que pega o vírus e que pega o terrococo. É de comunidade. O que é que eu pego o estáfilo de comunidade? Estava lá em cima à direita. Bom, nossa senhora. Eu só quero. Endocardite. Que a oxacilina vai pegar o estáfilo, a ampicilina vai pegar o enterococo, a ampicilina vai pegar o estreptococo. Esse é o esquema inicial para endocardite. E a amicacina entra para potencializar e você ajusta posteriormente conforme o antibiograma. Alguns hospitais não usam a oxacilina no lugar dela aqui e bota lápto. Porque a oxacilina 4 horas faz muito volume, às vezes o paciente está com gesto. E adapta se você tem uma opção de home care uma vez ao dia. Antibiótico 4 horas é possível para casa com home care. Tem paquete de tratamento?
passar 6 semanas, excelente. A minha hemocultura veio um enterococo faécio. O que é que eu vou fazer no esquema? Eu sou um enterococo faécio. Aí eu vou deixar o tratamento só com enterococo, né? Vai sair alfacilina. Sempre lembro de encurtar o antibiótico, a cultura é fundamental. Tá certo? Os pacientes com febre, rigidez de nuca e cefaleia, licopleocitose neutrofílica, proteína aumentada e glicose reduzida. O que é isso? Aí, gente, eu tenho que cobrir o quê? Antiprococo, gram-negativo, que é o meningococo, né? Eu tenho que cobrir o pneumococo, tenho que cobrir o hemófilos. Como é que eu consigo cobrir isso tudo? Lembrar que para o sistema nervoso central a dose é dobrada, né? Tá bom? 2 gramas de 12 em 12 horas. Então, é sempre essas duas perguntas. Tem infecção? Qual flora? Tem algum germe esperado? Qual flora esperada? Por exemplo, se esse mesmo paciente chegar aqui e ele disse que semana passada ele teve internado e colocou uma derivação ventricular. Ele tem um device. Vou ter que cobrir gram-negativo e clínico pseudomonas. Então aí vai ser pipetase ou cefepime. Como pipetase não penetra o sino, você trata cefepime. E vou ter que cobrir MRSA e comissão. Então, toda vez são as mesmas perguntas que você vai fazer quando vai decidir um antibiótico. Esse paciente aqui, pneumonia, começou a tratar com ceftriaxona e azeite. Estava bem, o tratamento da pneumonia grave para ele, supondo que não tem nenhuma característica especial. Cobrindo ativo, cobrindo pneumococo e gram-negativo. Ele não respondeu bem, foi entubado. Aí decidiu-se criar o esquema para cobrir o pseudomonas, foi para pipetaço. Essa foi a rodada, né? Aí ele evoluiu com melhora clínica, porém no 5º dia apresentou febre, aumentou a secreção pulmonar, aumentou a demanda de O2, PCR e levou então um novo infiltrado. Foi coletado aspirado. O que é que esse paciente tem? Ele tem uma pneumonia, só sai da ventilação mecânica. Ele ceftriaxona e azeite não respondeu tudo, ganhou pipetazo. Ele melhorou. No 5º dia do taso, ele vinha febril, vinha desmamando para o ventilador, começou a ter febre. Se eu tenho febre, nem tudo que é febre é infecção, mas não tem, muito provavelmente eu tenho que ir atrás. Ele tem febre. Ele está com aumento da secreção pulmonar, aumentando a demanda de O2, o PCR subiu. Realmente ele deve ter uma pneumonia, tem um infiltrado pulmão. Ele tem uma pneumonia, eu tenho que cobrir aqui uma pneumonia hospitalar. Eu vou ter que cobrir gram-negativo, eu vou cobrir com o quê? É sempre a mesma. Eu começo com cefepime ou pipetase, qual é o próximo passo? Com gram-negativo hospitalar. Carbapenema. Aqui não tem tanto carbapenema. Maravilha. Podia ser carbapenema aqui. Ele não cobre. Pseudomonas, muito bem, Augusto. Não cobre pseudomonas. Pseudomonas eu tenho que cobrir, não tem sentido você fazer essa rodada aqui de antibiótico para outra coisa. Então, não tem sentido você cobrir cefepime também, porque você está usando pipetase. O passo seguinte é carbapenema. Se o paciente ganha mega. Tá? Coletou aspirado, dependendo do que da cultura, a gente ajusta. Paciente anterior, o mero, a cultura não deu nada, o mero ficou bem, só que o coitado não deu sorte. No 7º dia do meroninho, ele suspendeu o antibiótico, ele começa a ter febre. Febre, deu, aumentou, o PCR aumentou, mas dessa vez a secreção pulmonar não aumentou, o urinando está turvo, coletou os quadros de urina veio normal, eu tenho 13 dias de acesso. Qual a impressão desse paciente? Infecção de corrente sanguínea, tenho que trocar o acesso também, não é? Ótimo. Aqui eu tenho infecção provável. Tenho que cobrir o quê? Principalmente gram positivo aqui para esse paciente. Eu tenho que ver a flora do meu hospital se tem muita infecção com gram negativo, para saber se eu vou cobrir também ou não. Qual gram positivo eu vou cobrir aqui? Porque o MRSA, então eu vou usar. Tem a opção da atomicina e outra opção também para infecção de corrente sanguínea. Foi de vanca aqui.
paciente anterior. Aí relembrando, tomou ceftriaxona, azide, pipitazo, mel e vanco. Por que é que a gente sempre tem que olhar isso aqui? Porque o histórico me diz qual foi o processo de seleção que eu fiz. Se eu fiz processo de seleção com mel, ele infectado, não tem sentido você tentar fazer um tazocin. Não tem sentido fazer o cefepime. Você vai ter que jogar para cobrir gram-negativos para o produtor de carbaperinemase, né? Vamos ver o que é que ele está. Traqueostomizado, uma ventilação prolongada. Esse aumentou mais secretivo, aumentou o CO2. Esse aqui deve ser um traqueobronquite ou pneumonia. O que é que eu vou usar aqui de antibiótico? Tem sentido fazer ceftriaxona? Tem sentido fazer pipitase? Cefepime? Repetiu, né? Repetiu, não é continuar, desculpa, que ele estava ainda com... Ah não, aqui ele tinha concluído, já estava com o jogo. Eu não falei o número não. Eu quero cobrir gram-negativo, eu vou cobrir então gram-negativo resistente carbapenêmico. Então eu vou usar o quê? Geralmente é a última linha ali, são fármacos que eu não quero fazer, que eles são nefrotóxicos. Polêmica, tá? Aí tem lá naquela parte, precisa terapia combinada, protocolo coloca lá, se eu estou diante de infecção, gram-negativo, sugestivo, já é multiresistente, eu faço terapia dupla. Esse paciente ganha poliamiga. Ambos são nefrotóxicos. A poliamida tem baixa penetração na urina, tem paulina, a ubicação um pouco melhor que a urinária. E para o pulmão, as duas não são muito boas, mas é o que você tem para utilizar aí nesse momento. Poliamida. Então, de novo, posso falar, completar, cefepime, escalinha, degrau seguinte, carbapenêmico, degrau seguinte, poliamida. Esses antibióticos vocês têm que ter todos na mão, tá bom? A poliamida lembrar sempre de nefrotoxicidade, a vanco lembrar de nefrotoxicidade. Os beta-lactâmicos em geral não dão nefrotoxicidade, apesar de ter potência de vasalia. Mas vamos ver como é que fica esse paciente. Estava lá com poliamida, tem uma melhora clínica importante. Aí esse aqui cresceu, pseudomonas de secreção traqueal. Resistente a pipetase, sensível a mel, sensível a poliamida. E aí eu vou fazer o que com esse de antibiótico? Vou fazer o que então? Regredir para a mel. Simplesmente eu não fiz escala não. Você deveria voltar para a pipetase, se fosse sensível. Só tem que ver se não é isso assim, mas se você tem que tentar usar sempre o menor espectro possível. Eu não estou já num degrauzinho acima de poliamida. Dei sorte que veio sensível a mel. A mel está melhorando poliamida, nefrotóxico. De novo, se eu estou usando poliamida, estou fazendo essa seleção para a próxima infecção ser resistente a poliamida na maior facilidade. Então, estou aqui. Desescalonando, faz parte dos antibióticos. Esse paciente vai ganhar. Oi. Pode, porque a tua infecção atual, tu tem um germe, a pseudomonas, seu laboratório está te dando que é sensível, você pode voltar. E você deve voltar para a meta, tá, Augusto? Então, se você tem a cultura na mão, você tem um paciente na mão, quer que eu não ia poder usar melhor se não pudesse, que fosse um cístico, o mel não penetra. Que não é o caso, que a pneumonia penetra muito bem. Sistema nervoso central, urinário, TGI, tá bom? Pronto, situação 2. É o mesmo paciente que eu tenho poliamida, mas ele não melhora, continua com febre, secretivo e PCR elevado. Então eu vou pensar que é uma infecção resistente à poliamida. Eu estendo trofomonas. Estendo trofomonas só trata com dois antibióticos. Dois entre aspas. Bactrim, que é sulfametoxazol, metroprim ou levo. Aí tem uma opção de azitriona com tangina, mas a gente não tem azitriona, então nem vem nos antibiogramas. Então aqui eu vou tratar com Bactrim. Então essa é uma infecção também comum, hospitalar, a estendo trofomonas. Pneumonias em pacientes que já têm um internamento prolongado, múltiplas infecções ou infecção de corrente sanguínea, sempre tem que lembrar de estendo trofomonas, principalmente quando já estou usando poliamida e o paciente não está melhorando, provavelmente ou vem macineto do mal ou vem estendo trofomonas, tá bom? É super comum na UTI. Esse outro paciente, quinto PO de coletotomia eletiva.
anastomosa primária, ou seja, fez uma hemicolectomia esquerda, anastomosória primária. O que pior começa a ter febre e taquicardia? O que é que eu vou pensar? Isso aí só. Deiscência, quinto pós-operatório, cara da deiscência, né? Extensão abdominal, ruído ausente, ou com ruído. Mas por que ele está com ele? Porque ele tem uma deiscência, óleo dreno entérico, que é infecção, né? O que é que eu vou cobrir aqui? Vai descobrir gram negativo? Com certeza. Esse gram negativo precisa ser geralmente resistente? Já está 5 dias internado. Então tem que ter um esqueminha cobrindo pelo menos pipetazo. Aí eu tenho que ver se eu preciso cobrir gram positivo aqui. Em geral, não é biliar. Então o enterococco não ia me preocupar. A colectomia seria baixo, não ia me preocupar tanto com o cândida. Preciso cobrir anaeróbio? Qual o esquema possível aqui? Infecção hospitalar com gram negativo. Inicialmente eu começo com o quê? Mais 5 dias internado. Pipetazo. Pipetazo já pega anaeróbio? Se eu usar cefetrina, eu vou ter que combinar com? Qual que é o cubro anaeróbio abdômen com? Metronidazole. Outra opção seria, ele está grave. Aí o paciente, porque a sepsia abdominal, quando você vai olhar, é um pouquinho mais chatinho, porque você tem que ver se o paciente está grave ou não. Porque se o paciente está grave, o ideal é cobrir fungo de calo, por isso que aí entrou a nidrofungina. E aqui entrou a tigecyclina, porque eu vou cobrir SBL. Tá? Poderia. Se ele está com deiscência, está estável, não está séptico, não está confundindo, não está chocado, o pipetazo estava de bom tamanho. Se ele está chocado, instável, a recomendação que a gente mandou naquele artigo foi simples, esse médico, foi não? Do WSHS, da Sociedade Europeia, ele sugere cobrir SBL, que aí usa carbapenêmico, associa pipetazo com tigecyclina e a nidrofungina. Lembrar que a tigecyclina ela não pode ser utilizada, apesar dela ser ótima para positivo, gram negativo, anaeróbio, tem trabalho que mostra que ela aumenta a mortalidade usando monoterapia, então é uma boa combinação. Sim. Aí ia depender de como é que estava o paciente. Usei só pipetazo porque ele estava estável, tá ok. Mas vejam, se eu colocar para cobrir gram negativo hospitalar inicialmente, isso é a mesma coisa. Pipetazo ou cefetrina, só cuidado. O paciente com infecção urinária próximo do J, que aí eu estou maior risco de SPE radical. Esse paciente, ventilação mecânica, múltipla sepsis, último antibiótico, meronema. Não no dia de acesso central, febre, PCR elevado, mais secretivo e sinal infiltrado. Deve estar diante de uma fraca bronquite. Vou ter que cobrir com o quê? Eu vou ter que cobrir gram positivo, gram negativo e anaeróbio. Aqui é uma traqueobronquite, a infecção pulmonar. Então cobrir gram negativo. Eu fiz para essa instalação com que a última vez? Então eu vou usar o quê? Polêmica. Trabalhador. Sempre é a mesma coisa. Cefetrina, carbapenêmico, polêmica. Só cuidado com a questão da SPL na urina e cuidado com essas infecções abdominais, porque você tem que ver se o paciente está grave ou não. Aí veio isso aqui, diante do diagrama. Estava com pipetazo. Desculpa, eu estava com poliamica, veio a Klebsiella, resistente a cefetrina, tazo, mero, amica, poli e ceftazi de mavibactam. O que fazer? A primeira pergunta é, vamos manter a amica? Tem sentido manter a amica? Não. Então eu tenho duas opções. Eu uso poli isolada, eu uso ceftazi de mavibactam. Problema da poli, muito nefrotóxico. E aí? Sim, se fazer. Ceftazi de mavibactam, ele é reservado justamente para infecções para, digamos, gram negativos resistentes a carbapenêmico. Então aqui, de bom tom, essa ceftazi de mavibactam evitar usar esses novos antibióticos do paciente empiricamente, mas por que é que eu poder. Ricardo, quero deixar a poli B, tá errado? Tá não.
tive a Polib, ok, mas eu vou pagar uma lesão renal aqui. Esse paciente é menos nefrotóxico. Então, esse paciente tem que usar ceftazinib avibactam. De novo, AV sensível a meropenem. O que é que eu vou fazer? Mero. Evitar usar outros remédios nefrotóxicos que não são estritamente necessários. Calcular a dose para fazer a dose adequada, né? De 25 mil unidades por quilo da Polib e 15 mg por quilo da amicacina. E se tem disfunção renal, e corrigindo, né? Não a Polib, mas a amicacina. Obrigado, gente. Acho que ficou meio confuso um pouco, mas é porque é um tema chato, muita coisa. Acho que eu revisitei muitos antibióticos. Mas veja, a gente fica repetindo sempre muitas das coisas. Ó, ceftriaxona, OEOX, coberturopatia, pipetácea, ceftriaxona, carbapenem, poliamida e os novos. Eu acho que saber assim, o conceito de o que cada fármaco desse quais são os principais efeitos dele, já dá um norte bem melhor para vocês do que vocês pegarem toda aquela lista de antibióticos, tetraciclina, que praticamente não se usa. Referência fica o livro aí da USP, que a Aline vai mandar depois para vocês. Boa noite, obrigado.